Olá, mais uma vez, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. Hoje iremos falar sobre a apostasia e o desenvolvimento do homem do pecado. Mas isto depois da vinheta. Então vamos fazer uma recapitulação sobre os dois vídeos anteriores. O primeiro texto, em Daniel capítulo 7, verso 25, nos diz: E proferirá palavras contra o Altíssimo, falando do chifre pequeno, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então nós vimos que o chifre pequeno era um poder político-religioso, que surgiria de Roma, e justamente depois da queda do Império Romano. E o mais interessante é que o chifre pequeno tem as mesmas características do homem do pecado, do filho da perdição, ou seja, do anticristo. E agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 3 e 4, vemos: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E um outro detalhe, no verso 7, nos diz: Porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, o pensamento do anticristo já estava operando nos dias dos apóstolos. E vemos que uma característica muito importante do anticristo, do chifre pequeno, é justamente falar palavras contra o Altíssimo e querendo parecer Deus. Então vejamos na história cristã se achamos esses elementos. Inácio de Antioquia, em sua carta aos Magnésios, capítulo 6, nos diz: Esforçai-vos por fazer tudo na harmonia de Deus, sob a presidência do bispo em lugar de Deus, e dos presbíteros em lugar do colégio dos apóstolos, e dos diáconos, particularmente queridos, encarregados do serviço de Jesus Cristo. Então aqui vemos que um pai da igreja, ele diz que o bispo está no lugar de Deus. E nos diz também que os presbíteros estão no lugar dos apóstolos, querendo parecer Deus no templo de Deus. E agora a epístola de Policarpo aos Filipenses, no capítulo 5. Também um pai da igreja. Por isso é preciso que eles se abstenham de todas essas coisas, permanecendo obedientes aos presbíteros e diáconos, assim como a Deus e a Cristo, usurpando o lugar de Deus e de Cristo. Temos também Inácio, na sua carta aos Magnésios também, capítulo 7. Assim como o Senhor nada fez sem o Pai, estando unido a Ele, nem por Ele mesmo, nem pelos apóstolos, assim também não faça nada sem o bispo e os presbíteros. Ou seja, o bispo e os presbíteros ocuparam agora o lugar de Cristo e do Pai. E agora é um poder centralizador, nada fazeis sem eles. E agora Inácio de Antioquia, carta aos Herminenses, capítulo 8. Vejam que todos vocês sigam o bispo, assim como Jesus Cristo faz ao Pai, e o presbítero como vocês fariam com os apóstolos. E reverenciamos os diáconos como sendo uma instituição de Deus, que nenhum homem faça nada relacionado à igreja sem o bispo. Todos eles estavam se colocando no lugar de Deus, de Cristo e dos apóstolos. Também, agora na carta aos Australianos, capítulo 8, Inácio diz: Da mesma forma que todos reverenciem os diáconos como uma nomeação de Jesus Cristo, e o bispo como Jesus Cristo, que é o Filho do Pai, e os presbíteros como sinédrio de Deus, e a Assembleia dos Apóstolos. Além destes, não há igreja. Ou seja, a igreja agora não é mais os cristãos que estão no mundo, mas sim os bispos, os presbíteros e os diáconos. Ou seja, um poder centralizador onde eles desconhecem a membresia. Somente eles, a elite. E agora, New Advent, enciclopédia católica sobre bispo. Os primeiros bispos, no entanto, não ocupavam a posição de supremacia independente que foi e é ocupada por seus representantes posteriores, falando justamente desta época dos chamados pais da igreja. Este desenvolvimento é mais convenientemente compreendido em conexão com três grandes nomes: Inácio, Irineu e Cipriano.
que representam tantos avanços sucessivos em direção à supremacia finalmente alcançada. Para Inácio, o bispo é considerado o centro da unidade. Para Irineu, ele é o depositário da verdade primitiva. Para Cipriano, ele é o vice-regente absoluto de Cristo nas coisas espirituais. Então notemos aqui que eles começam a centralizar o poder, tudo em volta do bispo ou do colégio de bispado. Justamente. E vemos que eles têm a mesma característica do que o homem do pecado. Ou seja, se exaltar acima de Deus. Ocupar o lugar de Deus. Querendo parecer Deus. Justamente. Mas vemos aqui que foi passo a passo. Não foi de uma só vez. Porque nós vimos já no vídeo anterior, falando sobre uma apostasia que já reinava na época dos discípulos. Porém aqui, já não é mais na época dos discípulos. Nós estamos avançados em 1 ou 2 séculos depois. Agora vejamos um vídeo do pastor presbiteriano Nicodemos falando a respeito dos pais da igreja. Os pais da igreja, sem querer, deram origem ao papado quando eles disseram que os apóstolos deixaram como sucessores os bispos para poder combater gente que aparecia dizendo, eu sou apóstolo. Aí os pais da igreja dizendo, não, você não é apóstolo não, porque os apóstolos já passaram e os sucessores deles são os bispos. Tá, então serviu para dizer que eles não eram apóstolos. Só que a geração seguinte transformou esses bispos em papa. Não é? Foi uma estratégia errada, entendo eu, dos pais da igreja para resolver aquele problema no século II, quando os gnósticos apareceram dizendo que eram apóstolos de Jesus Cristo. Bom, então aqui como diz o pastor presbiteriano Nicodemos, não está errado no que está dizendo, está certo, de que os pais da igreja prepararam o caminho para o desenvolvimento do papado. Está correto no que está dizendo. Justamente. Agora, o que resultou nessa primazia dos bispos? Nessa nova doutrina que os pais da igreja introduziram? Onde o bispo tinha primazia e o colégio de bispos mandavam em tudo. Então agora Cipriano, no seu terceiro tratado sobre o caducado, capítulo 6, diz, falando agora a respeito do ano 250, por volta do ano 250, falando sobre os bispos. Cada um desejava aumentar sua propriedade, e esquecidos do que os crentes tinham feito antes, nos tempos dos apóstolos, ou sempre deveriam fazer, eles, com o ardor insaciável da cobiça, se dedicaram ao aumento da sua propriedade. Entre os sacerdotes não havia devoção à religião. Entre os ministros não havia fé sólida. Desprezariam aqueles que estavam sobre eles com orgulho. Falariam mal uns dos outros com língua envenenada. Brigariam uns com os outros com ódio obstinado. Não poucos bispos, que deveriam fornecer tanto exortação quanto exemplo aos outros, desprezando sua responsabilidade divina, tornaram-se agentes em negócios seculares. Abandonaram seu trono. Então aqui Cipriano entendia que os bispos tinham um trono, mas não encontramos na Bíblia, em parte nenhuma, que os apóstolos tinham tronos e que, depois deles, os bispos se assentariam neles. Desertaram seu povo, vagaram por províncias estrangeiras, caçaram nos mercados por mercadorias lucrativas, enquanto irmãos estavam morrendo de fome na igreja. Eles buscaram possuir dinheiro em tesouros, apreenderam propriedades por enganos astutos, aumentaram seus ganhos multiplicando usuras. Então aqui vemos o estado da igreja durante a época dos pais da igreja. Sob o comando dos bispos. Justamente. E vemos quão baixo estava o estado espiritual da igreja. Pois agora eles passaram a investir em coisas terrenal, em coisas temporal, no comércio. E agora Moshe, em seu livro A História Eclesiástica, na página 64, nos é dito: os bispos assumiram em muitos lugares uma autoridade principesca, particularmente aqueles que tinham o maior número de igrejas sob sua inspeção e que presidiam as assembleias mais opulentas. Eles se apropriaram de sua função evangélica das esplêndidas insígnias da majestade temporal. Um trono cercado de ministros exaltava acima de seus iguais o servo do manso e humilde Jesus. E vestes suntuosas deslumbravam os olhos e as mentes da multidão em uma veneração ignorante por essa autoridade usurpada. Um exemplo que não deveria ter sido seguido foi
ambiciosamente imitado pelos presbíteros que, negligenciando os deveres sagrados de sua posição, abandonaram-se à indolência e delicadeza de uma vida efeminada e luxuosa. Os diáconos, vendo os presbíteros assim, desertando de suas funções, invadiram ousadamente seus direitos e privilégios. E os efeitos de uma ambição corrupta se espalharam por todas as fileiras da ordem sagrada. Então vemos que essa usurpação do poder eclesiástico pelos bispos, diáconos e mesmo presbíteros resultou em uma anarquia e uma vida destinada somente aos prazeres. Ou seja, deixaram o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, o intuito do estudo é mostrar o estado da igreja pós-era apostólica. Como os bispos agiam, como que a igreja estava agindo. De uma forma nada boa. E agora, o que tudo isso tem a ver com a apostasia predita pelo apóstolo Paulo? Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, nos diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, eles iam agora instituir vários doutores. E esses doutores são posteriormente chamados de pais da igreja. Os bispos da igreja, que passavam a interpretar aquilo que os discípulos haviam escrito e ensinado. E fala que eles voltaram às fábulas do paganismo. E vejamos agora Atos, capítulo 20, os versos 28 a 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo falando para os bispos. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, depois da morte de Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, entre os bispos, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, para dominarem a igreja de Deus. E uma coisa interessante é que fala que se levantarão homens que falarão coisas perversas, ou seja, blasfêmias. Semelhante ao chifre pequeno. Justamente. Temos também agora 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E vemos que os pais da igreja rejeitaram justamente o Senhor, pois eles tomaram o lugar de Cristo. Eles quiseram ser a cabeça da igreja. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Isso, vimos que no ano 250 já estava nesse estado a igreja. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então aqui vemos que essa apostasia predita na Bíblia cumpre-se justamente na época dos pais da igreja. Supostos pais da igreja. Por quê? Vejamos. Vamos falar um pouco sobre a patrística. A patrística tem a ver com os pais da igreja. É assim que é nomeado hoje. Tanto pela igreja católica, quanto pelas igrejas protestantes e evangélicas. O que é a patrística? Vejamos a história. Patrística, que dá do ano 101 ao 800, ou seja, durante 7 séculos, é o estudo dos escritos dos pais da igreja. Denomina também um período e uma tradição filosófica e teológica da antiguidade tardia, em que ocorreu o primeiro encontro substancial entre o cristianismo e a filosofia. Esse ponto aqui é importante. Até então entendida como parte da cultura pagã greco-romana. A patrística é a união da teologia e da filosofia greco-romana pagã. O paganismo adentra a igreja justamente depois da era apostólica, que é justamente a patrística, dando lugar à formação das bases das filosofias e teologias cristãs que serão profundamente influentes na posterior história da filosofia e do cristianismo. Então, segundo o estudo que nós vimos aqui, a Bíblia denomina esse período em que os apóstolos morrem
como apostasia da igreja que prepararia o caminho do anticristo. Mas, segundo as igrejas católica, evangélicas e protestantes, eles tiraram estas predições de apostasia e eles tiraram o título apostasia da igreja e colocaram o título patrística, os pais da igreja. Mas espera um momentinho. Os bispos que vieram depois dos apóstolos não podem ser os verdadeiros pais da igreja cristã. Por quê? Porque os pais da igreja cristã eram os apóstolos de Cristo. Eles surgiram primeiro. Eles deram a base de toda a doutrina. Quem veio depois não pode ser pais da igreja cristã. Mas eles podem ser os pais da apostasia, os pais da igreja católica apostólica romana. Mas eles são considerados como pais hoje. Mas não pode ser da igreja cristã. Então, aquilo que as igrejas protestantes, evangélicas e católicas nominam como patrística, a Bíblia nomina como a apostasia da igreja cristã. E uma coisa interessante é que todas essas igrejas cristãs modernas ensinam que essa apostasia virá agora, para o futuro. Só que os apóstolos, na Bíblia, disseram que a apostasia viria após a sua morte. Ou seja, poderia vir justamente no século II, onde o último apóstolo já havia morrido, que era João. E nós vimos que na Bíblia também apresenta que já havia uma apostasia reinante na época dos apóstolos, que a tendência era de crescimento da apostasia, no qual já estava predita na Bíblia. Justamente. Então a apostasia só poderia surgir justamente no século II, a partir do século II. E vai até o desenvolvimento do homem do pecado. E esse homem do pecado, que é também o chifre pequeno, surgiria de Roma, justamente após o Império Romano. E era um poder religioso político. Ou seja, tudo indica que essa união que já estava tendo entre a igreja e o paganismo, na época dos pais da igreja, resultaria justamente no papado. O próximo vídeo é a continuação deste, só que nós vamos desenvolver o estudo avançando alguns séculos, até chegarmos no homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Deus nos abençoe, nos aguardamos para o próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém.